Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí é a hora para a gente parar e refletir o que nós queremos para o nosso futuro. O JF Revista de hoje vai discutir com você a preservação ambiental em Juiz de Fora. E temos muito mais. Fica comigo! Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em Juiz de Fora, há um plano de manejo das áreas verdes e um diagnóstico que foi feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora em parceria com a Prefeitura. A gente ouviu um dos professores que participou desse diagnóstico e ele fez um alerta. O município ainda precisa manter um equilíbrio entre a área urbana e as áreas verdes. Um mapeamento para orientar políticas de promoção da biodiversidade da região e a conservação de nosso verde. Através de um convênio com a Prefeitura de Juiz de Fora, a UFJF promoveu o diagnóstico científico para que o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica seja desenvolvido. O plano cumpre uma legislação federal. O professor Fabrício Alvim coordenou o estudo. Temos um conjunto de peculiaridades para Juiz de Fora. Primeiro, uma coisa que chama atenção é que Juiz de Fora detém todas as suas unidades de conservação públicas na malha urbana. Nós não temos nenhuma unidade de conservação, seja parque, reserva, monumento natural, em área rural. E é na área rural que nós temos a maior concentração de cobertura florestal no município. A cobertura de Mata Atlântica na cidade também se destaca e mostra o poder de regeneração da natureza. Uma outra particularidade é que Juiz de Fora tem uma cobertura de Mata Atlântica acima da média nacional. Isso é interessante, isso tem uma relação com o histórico de uso da terra, a quebra da cultura de café na crise da Bolsa de Nova York em 29, boa parte da terra foi abandonada. É o caso do Jardim Botânico, lá da Mata do Crambeque. Nós temos fotografias no passado onde aquilo tudo era cafezal ou pastagem. Juiz de Fora está localizada em uma área de transição climática, o que explica a variedade de espécies vegetais. Uma outra particularidade, nós catalogamos cerca de 2.300 espécies de plantas para Juiz de Fora. É impressionante, dentre as quais quase 60 têm algum grau severo de ameaça de extinção. Então, Juiz de Fora demanda o aumento de suas unidades de conservação. Aqui nós temos influência tanto da vegetação mais verde da Serra do Mar, como a vegetação mais seca e estacional interiorana do país. Então nós temos essa transição, tanto é que nós temos áreas de florestas úmidas em Juiz de Fora. Nós conseguimos mapear isso, que chamou bastante atenção. São áreas que ainda não foram estudadas e precisam de estudo. Parques são como um respiro para a cidade. Em Juiz de Fora, as unidades de conservação estão concentradas na área urbana, que conta com alguns pulmões, como o Parque da Lajinha, Parque do Museu Mariano Procópio, Jardim Botânico, o Parque Municipal do Nova Califórnia, a Reserva de Santa Cândida e o Parque Municipal de Poço Danta. Se você analisar no contexto urbano, muito concreto, muita pavimentação, né, esses parques eles servem como ilhas de conservação da biodiversidade, mas também como espaço super precioso para conscientização ambiental. Esse nosso estudo, ele permitiu que usássemos todas essas informações para enquadrar Juiz de Fora como uma Tree City, ou uma cidade-árvore dentro do programa da ONU, que foi muito divulgado no mês retrasado. Apesar dos destaques positivos, a cidade tem demandas urgentes, como um plano de arborização e a definição de uma série de políticas. Juiz de Fora não tem uma política de descarbonização, ou seja, transformar essa restauração
numa perspectiva de estoque de carbono. Até temos uma política de emergências climáticas, mas que precisa ser melhorada, precisa ser executiva. Você precisa ter diretrizes, o que fazer no caso de uma seca severa ou de uma enchente. O professor deixa também um alerta. Me preocupa muito, com base no que nós estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul, essa tragédia climática, as ações que temos de emergência climática aqui na região de Juiz de Fora. Nós temos pontos muito vulneráveis e frágeis. Eu acho que esse é o momento de Juiz de Fora pensar nas suas políticas de emergências climáticas que sejam efetivamente concretas. Juiz de Fora é uma das cidades no topo do ranking de vulnerabilidade a desastres ambientais pelo nosso relevo acidentado. Os corredores ecológicos da cidade são fundamentais para a regeneração do verde e são consolidados através de algumas estratégias. Diminuindo ações de pressão ambiental na área. Queimada, construção, pavimentação. É para que você permita o fluxo da fauna nativa e essa fauna leva sementes e mantém as árvores ao longo do tempo ali se regenerando, a disseminação de sementes. O professor reforça que, além dos corredores ecológicos, é preciso cuidar do ordenamento da cidade, estabelecendo um equilíbrio. Conciliar a expansão da construção civil com áreas de amortecimento da vegetação. O futuro das cidades, dentro da perspectiva de cidades sustentáveis, é você ter esse balanço. Aumentar a cobertura de árvores, seja de florestas ou individuais na arborização, nas praças, né? E fazer um ordenamento urbano melhor para que você tenha essas zonas de amortecimento de grandes chuvas e tudo, que são proporcionadas pelas árvores. Também é necessário pensar em economia verde e no jogo de ganha-ganha que pode vir da conservação da natureza. Baseado nos dados de 2002, quando a gente pega a cobertura da vegetação pelo MAP Biomas e os dados de PIB do município pelo IBGE. 67% de toda a cobertura do município de Juiz de Fora é agropecuária, pastagem. Isso só representa 0,3% do PIB. Unidade de conservação traz uma possibilidade de economia verde na região. Ecoturismo, nós temos muitas oportunidades aqui, belíssimas cachoeiras, áreas naturais, turismo gastronômico, rural. Você gosta de arquitetura e de prédios históricos? Então fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai falar dos imóveis tombados em Juiz de Fora e da preservação deles. Juiz de Fora tem mais de 180 imóveis tombados. E a gente vai discutir com você agora a importância da preservação de todos eles. Porque, na verdade, é a preservação da nossa memória histórica. E muitos estão em situação de abandono. Quem nunca admirou um imóvel histórico preservado e teve sensação de volta ao passado? É a mesma sensação que temos com fotos muito antigas. É tudo história.
vamos resgatar um pouco da cidade, começando o nosso passeio pelo Palácio Barbosa Lima. Sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora, é de 1878. Por guardar história e pela arquitetura eclética com influências clássicas, foi o primeiro bem tombado na cidade em 1983. O prédio inaugurado com presença de Dom Pedro II está preservado. Emoldura um dos lados do Parque Alfeld, junto ao prédio Repartições Municipais, onde, inclusive, na década de 1850, funcionou a Câmara Municipal em outra construção. Em outro ponto da cidade, a Vila Iracema também é herança arquitetônica. Nossa equipe visitou a Dona Marisa, vizinha da Vila Iracema. Aos 95 anos, guarda memórias de infância. Ela frequentava a casa imponente da rua, quando ainda se chamava Vila Olímpia, em homenagem à primeira moradora. Ela tinha um corredor para ir à cozinha que passava praticamente pelo templo, porque era um corredor aberto, feito um varandão que ia dos quartos à sala de estar, e depois então é que surgia a cozinha. Lá fora, então tinha o que eles chamam de primeira piscina. As lembranças mais vivas são de quando a casa foi vendida para a família da Dona Iracema. Com a Dona Iracema é que se frequentou mais, né? Por causa da Igreja do Rosário, que a dela já era mais chegada ao catolicismo. A irmã que morava com ela, uma irmã de Belo Horizonte, mas morava com ela aqui na casa, frequentava muito a igreja. Dona Marisa acompanhou os diferentes usos dados à casa ao longo dos anos e viu o imóvel ser tombado como patrimônio histórico e arquitetônico. E aquilo foi pensão, foi colégio, foi uma porção de coisa. O tombamento é uma das formas para se tentar preservar bens culturais de valor arquitetônico, histórico, ambiental e também de valor afetivo para uma população. A Vila Iracema é exemplo disso. Tombada em 1999 pelo município, ela foi restaurada quando completou um século de que foi entregue ao primeiro proprietário em 1918. Atualmente, a casa pertence ao Instituto Oncológico Hospital 9 de Julho. Renata Januzzi é arquiteta do hospital e coordenou a restauração, que durou 3 anos. Durante muito tempo foi utilizado só o estacionamento, né? Hoje ainda é o estacionamento do hospital, e a casa ficou fechada por muito tempo. Ela estava se degradando, né? O hospital viu a necessidade de fazer realmente um restauro, né, da casa, pelo valor dela histórico. A casa hoje é pêssego e a cor foi recuperada depois de prospecção. O mesmo aconteceu com os gradis de ferro e janelas e portas. Estátuas e ornamentos também haviam perdido a forma original. O interessante foi a descoberta de que tinham várias camadas de tinta por cima desses materiais, ou seja, foram feitas várias inserções na casa, né, nesse tempo todo. E a partir daí do que foi descoberto, os arquitetos fizeram uma composição e definiram essas cores que estão aí hoje. Renata chama atenção para o mármore Carrara das escadas. Estava quebrado, manchado, deteriorado. Os vidros bisotados e azulejos decorativos foram preservados. As janelas restauradas. As esquadrias são originais da companhia Pantaleone Arcuri. Nós conseguimos, na época, as formas, tem uns equipamentos, umas ferramentas que são usadas para fazer essas esquadrias da época. Nós conseguimos as originais da Pantaleone Arcuri. O arquiteto Marcos Olender é diretor do Centro de Conservação da Memória, na UFJF. Ele afirma que a Vila Iracema é uma aula do melhor que se pode haver no estilo Art Nouveau. A Vila Iracema, ela é um projeto do Rafael Arcuri, de 1913, e aqui ele exercitou tudo que ele sabia do estilo Art Nouveau,
que era um estilo que ele conhecia muito bem, porque quando ele viveu em Nápoles, Nápoles estava passando por uma reforma urbana, né, e por um desenvolvimento urbano, que as novas construções eram feitas em estilo Art Nouveau. E quem não se identifica com pelo menos uma dezena dos quase 180 bens tombados no município, sem contar acervos documentais e bens imateriais? Todos ajudam a narrar os 174 anos de Juiz de Fora. O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas é de 1888. O prédio, idealizado pelo empresário responsável por trazer a geração de energia elétrica para Juiz de Fora, conta muito da nossa história. A antiga fábrica de tecelagem junto à usina de Marmelos, primeira da América Latina, alavancaram Juiz de Fora rumo ao progresso econômico e industrial. Usina e fábrica foram tombadas também em 1983, mesmo ano do tombamento em nível federal do Cine Teatro Central. Inaugurado em 1929, é um exemplar da arquitetura eclética, construído pela companhia Pantaleone Arcuri, com o projeto do arquiteto Rafael Arcuri. Outra edificação construída pela mesma Pantaleone Arcuri e também tombada é a Escola Normal, de arquitetura característica da Art Deco. Foi inaugurada em 1930, no local onde funcionava uma cadeia. Simbolicamente, é algo que a cidade, ao tombar, disse: cuide bem, porque isso é querido por todos nós. Mas a preservação não é uma realidade para todos os bens tombados. Na esquina da Avenida Itamar Franco com Rua Espírito Santo, o que restou do Palacete dos Felé. O casarão do início do século XX, reconhecido como patrimônio do município em 2013, havia sido vendido pela família a uma construtora e começou a ser demolido em 1994. Como estava em processo de tombamento, a demolição foi embargada. O destino do que um dia também foi importante exemplo de Art Nouveau foi definido na Justiça. Hoje, né, a Justiça colocou que haveria duas possibilidades: ou a reconstrução ou o aproveitamento dos elementos presentes para a criação de um parque público. E o juiz coloca muito claramente, de acordo com os técnicos. O que os técnicos... Tecnicamente, a reconstrução lá é impossível. Situação semelhante é a do casarão do Mariano Procópio, que abrigou a Superintendência Regional de Ensino. Foi desocupado no final de 2009 por problemas de infraestrutura. De frente à linha férrea, o imóvel é de arquitetura eclética, que marca a passagem do século XIX para o XX. Atualmente, contrasta com os vizinhos, que são a 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha e a própria Chácara e Museu Mariano Procópio. Contrasta ainda com outro imóvel do Estado, o Palacete Santa Mafalda, sede dos grupos centrais. Restaurado a partir de 2019, foi reinaugurado no ano passado. Finalizando o trajeto feito pela equipe da JF-TV, nos deparamos com a casa de Anita toda cercada. De frente para o mergulhão, a casa foi construída por imigrantes italianos nos anos 1920. Hoje pertence à Associação Cultural e Beneficente Ítalo-Brasileira Anita Garibaldi, que funcionava na casa. Foi reconhecida como patrimônio municipal com o tombamento em 1999. A gente não só tomba pela excepcionalidade arquitetônica. A casa de Anita é uma casa eclética. Só o fato de ali funcionar uma associação mais que secular, né, se eu não me engano, mais que secular, mas pelo menos caminhando para isso, né, com a importância que a Associação de Anita historicamente teve, e espero que continue tendo, né, naquela região, já caracteriza por quê? Porque, como eu te falei, a gente tomba aquilo que é uma referência histórico-cultural para a gente. A restauração é sempre uma coisa excepcional. Você usar, você vai cuidar do bem, porque você está nele, né? No próximo bloco, a gente vai falar de um projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora que adapta carrinhos para crianças com deficiência motora e cognitiva.
agora eu vou te convidar para conhecer um projeto muito bacana da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele adapta carrinhos para crianças com deficiência cognitiva e motora. Dá uma olhada nesse carrinho. Ele é todo adaptado, feito especialmente para atender às necessidades da Fernandinha. Ela tem paralisia cerebral, o que compromete os movimentos, a fala e a interação. E o carrinho ajuda no desenvolvimento e acessibilidade. Fernandinha, vamos dirigir? Você é motorista agora! Que legal! Fernandinha ganhou autonomia. Essa mudança foi possível através do projeto ADAPT, uma parceria entre as faculdades de Engenharia Elétrica e Fisioterapia da UFJF. A Fernanda, inicialmente, ela tinha muita dificuldade motora na mão e não tinha muita compreensão de sistemas de ação e reação. E com o carrinho, ela começou a compreender isso. Então, o manuseio dela com a mão, que ela tem bastante dificuldade, hoje ela tem mais desenvolvimento, e também a parte cognitiva, que a gente chama, que ela compreende que o que ela acionar vai ter o movimento do carro, e isso tem transformado isso também em outras ações dentro de casa, que algum brinquedo vai tocar, que vai vir alguma música e outras coisas também. E isso funcionou muito bem com o carrinho, que antes a gente já tinha tentado outras coisas e a gente não tinha conseguido. Eu acredito que esse movimento do corpo dela, que ela sente mais, fez uma grande diferença para ela. Esse carro aqui, por exemplo, é um carro elétrico, mas ele precisou de passar por adaptações para ajudar a locomover a Fernandinha. E eu vou conversar agora com um especialista que, fez todas essas modificações aqui no carro. Fala pra gente o que foi utilizado aqui. Então, primeiro a gente fez toda a adaptação de fato ergonômica, né? Então a gente refez o assento, o encosto em PVC. Então toda essa estrutura de apoio mesmo, o abdutor fica no meio das pernas, né? O encosto lateral a gente fez primeiro em PVC. Depois a gente revitalizou a estrutura, o plástico todo. Então a gente pintou com tinta de borrachamento. E depois aí sim a gente refez a instalação elétrica, né? A gente adicionou uma bateria, refez a fiação para 2 joysticks, a gente colocou uma eletrônica para poder controlar a velocidade dele, porque ele era muito potente, então a gente diminuiu a velocidade dele. E por último a gente fez o estofado, né? A gente costurou a espuma, a gente colou o velcro para poder ser removível. E aí a gente testou de fato com um peso considerável para ver se ia aguentar, né? E passando nos testes, aí a gente finalizou e entregou esse carrinho. O carrinho precisa de manutenção e o Fernando ajuda nos reparos. Agora eu estou reparando o para-choque dele, né? Porque esses carrinhos a gente não compra, eles são de doação, e então eles já precisam de um reparo inicial, né? E à medida que a gente vai usando, a gente precisa dar uma reparada neles também, igual o carro normal. Quando o carrinho chega, né, da primeira vez que ele chega, a gente pinta ele de novo, então a gente lixa o plástico, pinta com tinta de emborrachamento, de batido de pedra que chama, né? Branca, e depois a gente passa um spray colorido por cima. Todo o processo da Fernandinha é acompanhado por uma equipe de fisioterapeutas. A Paula explica que a Fernandinha tem um comprometimento motor grave. O carrinho tem melhorado muito a qualidade de vida. O carrinho ele veio proporcionar para ela uma forma dela estar bem sentada e ao mesmo tempo ela tentar usar o membro superior, as mãos, para tentar mover o carrinho. Então foi todo um processo de ensino-aprendizagem para ela aqui, em treinamento, através da ação que a gente chama. Então o carrinho ele é um meio de dirigir para aprender e não aprender a dirigir. Então ela aprendeu fazendo. O projeto ADAPT produz carrinhos para crianças entre 9 meses e 6 anos. Depois, é recomendado que a criança use uma cadeira de rodas motorizada. A Paula conta que no Brasil, a lei garante acesso ao veículo a crianças acima dos 12 anos. A gente teve um primeiro contato com algumas instituições que trabalham por vias de projetos de lei na Câmara dos Deputados, do governo federal, né?
no Congresso de Paralisia Cerebral ano passado, em Campinas. Então, no momento, a gente está ainda tentando escrever o que seria necessário para isso acontecer. É nesta oficina na Faculdade de Engenharia da UFJF que tudo acontece. Por aqui, sempre muito trabalho. Em 3 anos de projeto, os estudantes de engenharia já fizeram cerca de 13 carrinhos. Por aqui, são realizados a parte elétrica dos carrinhos e também a ergonomia, o assento e os motores. Na oficina, muitas ferramentas, fios, carrinhos. É aqui que a equipe deixa tudo adaptado. Assim que o carrinho fica pronto, a gente desce com eles e faz um teste de carga, que seria para ver o quanto ele aguenta de peso. Normalmente a gente usa 20 quilos como peso. E a gente faz um teste de durabilidade da bateria também. Se você quer dar uma parada no seu dia e vir para um lugar que você consegue escutar um barulho de pássaro, de um mico, ver esses pássaros e ainda sentir esse cheirinho de mato molhado, é aqui no Parque da Lajinha. Mas esse passeio eu não vou fazer sozinha, não. Aqui comigo está a educadora ambiental, a Juliana Ghiseline. Juliana, muito obrigada por vir aqui com a gente. Vou te convidar para esse passeio com a gente aqui no JF Revista para contar um pouco do que é o Parque da Lajinha. São 86 mil metros quadrados. Isso, o Parque da Lajinha é uma unidade de conservação da natureza, né? O nome e sobrenome do parque é Parque Natural Municipal da Lajinha. Essa denominação vem da legislação. Nós fomos reconhecidos como unidade de conservação desde 2012, então por isso que o parque ele tem algumas restrições, né, de acordo com a legislação. E aqui são quantas espécies? Aqui a gente foi feito um trabalho por uma empresa terceirizada, uma empresa de consultoria, que elaborou um trabalho chamado Plano de Manejo. O Plano de Manejo ele é um documento da unidade de conservação, onde é feito todo um levantamento da flora e da fauna do Parque da Lajinha. Eu não saberia te precisar ao certo números certinhos, né, de aves, mas no Plano de Manejo disponível no nosso site, ele está lá para download, para todo mundo conhecer um pouquinho mais aí, inclusive da história aí do parque. E quais as espécies que foram encontradas aqui, tanto da fauna quanto da flora? A gente sempre tem um destaque muito grande, um carinho enorme, que é o nosso xodó. Foi descoberto em 2013 por uma equipe de biólogos da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o Adelophrine meridionalis, conhecido também como a rampulga. Na verdade, é um sapinho que na fase adulta ele fica do tamanho aproximado da moedinha de 1 centavo. Então, assim, foi descoberta de espécie aqui no parque. Se a gente pensar que o parque é uma área verde no meio aí da área urbana e a gente está tendo descoberta de novas espécies, isso é muito bom para a gente e um motivo a mais aí para a preservação. E aqui tem capivara, tem mico, tem quero-quero, mais o quê? A gente tem algumas serpentes, temos também, aqui a gente tem a cobra coral, nós temos jararaca, mas nós temos muitos anfíbios, muitas espécies de sapos diferentes. Aqui já foi registrado, não sei se vocês conseguiram ver no início, uns patinhos, tem um biguá também, é uma ave, eles vêm, eles migram, né? Fica um período aqui no parque, depois eles vão embora. Temos muitas aves também. Já foi feito um evento aqui no parque com o pessoal da Wikiaves e eles registraram uma diversidade gigantesca de aves aqui no parque. E você estava me contando que as árvores aqui elas têm um líquen vermelho e esse líquen é um indicativo de ar puro. Isso, um ar menos poluente aí, né? Nós temos algumas árvores aí que tem esses líquenzinhos vermelhos e que é esse indicativo. Então a gente tem aqui no Parque da Lajinha, para uma unidade de conservação, não é uma área muito grande, 86 hectares, mas na hora que a gente pensa em termos de área urbana, de facilidade de acesso, a gente tem uma diversidade de espécies arbóreas aí muito grande. Por exemplo, aqui a gente tem muita imbaúba. A imbaúba é uma árvore nativa do nosso bioma da Mata Atlântica e tem uma curiosidade aí que o bichinho preguiça, ele gosta de se alimentar dos brotos da imbaúba
E aí de vez em quando a gente tem solturas de bicho preguiça aqui, então quando vier passear no parque é interessante observar na copa das árvores, né? A embaúba é uma árvore muito característica porque ela tem o tronco muito fininho e as folhas acinzentadas, quando olha a distância, um pouco esbranquiçadas, prateadas, então é bem interessante. A gente tem pau-ferro aqui, nós temos uma árvore próxima ali do coreto que é um pau-ferro, e o parque, desde 2012, quando ele foi transformado, reconhecido, na verdade, como unidade de conservação, desde então a gente só vem plantando árvores que são nativas do nosso bioma, da Mata Atlântica. Então, vocês podem falar, mas eu já vi um pé de jaca, eu vi uma mangueira, são nativas? Não, são árvores chamadas exóticas, porém, como elas já estavam aqui, foram plantadas antes de 2012, a gente vem fazendo um manejo, né, para não ter que realizar o corte só porque elas não são nativas. Agora vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente, aqui não é uma mata nativa, ela é um remanescente, que é um remanescente, ou seja, tem essa interferência de plantio, não é isso? Aqui a área do Parque da Lajinha, ela já foi uma fazenda da família dos Lages, depois ela teve uma ocupação e foi formada a Vila da Prata, era uma vila onde nós tínhamos diversos moradores e que na gestão do antigo prefeito Melo Reis foi feita a desapropriação dessa área para a criação do Parque da Lajinha em 1982. E a gente percebeu aqui no parque, a gente passeou aqui já um pouco, percebeu que tem esculturas ornando o parque, são esculturas que fazem referência ao que tem aqui? A gente tem estamos com algumas novidades, né? Está em fase de implantação ainda o edital Arte no Parque, são 10 obras de artistas da cidade e nós temos algumas aí já instaladas, a gente ainda não finalizou, ainda precisa colocar as plaquinhas explicando, né, o que é aquela obra, o nome do artista, mas tem muita coisa legal aí, vale a pena vir conferir. Bacana. E a maioria todas instagramáveis também. Tá. Para finalizar, vamos convidar o pessoal, qual que é o horário de funcionamento do parque, que dia que a gente pode vir passear aqui? O parque funciona de terça a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. Inclusive aí nós temos um projeto aí da caminhada noturna, umas caminhadas orientadas em parceria com a UFJF, pessoal da Faculdade de Educação Física, sempre nas quartas-feiras à noite, a partir das 6 horas, tá bem bacana. E sábado, domingo e feriado, nosso funcionamento é de 8 da manhã às 5 da tarde, com a última entrada às 4h30. Eu te agradeço, Juliana, essa entrevista, mais uma vez, muito obrigada. E fica aí o convite para você que quer respirar esse ar aqui do Parque da Lajinha. Da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nós estamos também no YouTube, o Câmara Municipal JF. Aí lá você pode comentar, curtir e compartilhar. Eu espero você na semana que vem.